A revista Veja fez uma capa com Renato Aragão. Tá. Colocou assim, o maior palhaço do Brasil, alguma coisa nesse sentido. E na matéria começou a falar era uma matéria muito longa, citou de passagem Dedé, Mussum e Zacarias, e começou a elencar uma série de bens do Renato. Por exemplo, a Granja Comari, que hoje a seleção brasileira treina, quem vendeu foi o Renato Aragão. Era do Renato Aragão. Caramba! O Aragão ele comprou da família Gingli. E depois ele vendeu para CBF. Era dele. E ele quis fazer isso. Ele falou, não, eu quero provar que um cara que é nordestino, que veio por baixo, que pau de arara, essas coisas todas, pode fazer parte da elite e tal. Entendi. Ele comprou essa... E aí começou na matéria, falou, ó, ele tem a Granja Comari, tem uma casa na... Sabe? O estúdio onde a Record não era dele? Era do... também? Ele consegue multiplicar o dinheiro, é incrível. Não Assim, é o tino empresarial dele é fabuloso. O estúdio grande. Era RA. RA e virou Agora é da Record. Record, né? E aí, com essa matéria, que assim, foi o fator determinante dessa separação de Que é um 83. mérito dele, né? Ter ganho Total. muito dinheiro. O que pegou foi que os caras não estavam ganhando tanto dinheiro, é Então, isso? aí o que acontece? Os empresários, amigos do Dedé, Mussum e Zacarias, falaram, olha só, ele tá milionário. Vocês estão ricos, mas vocês não estão milionários. E começaram a fazer a cabeça deles. E, de fato, quando a gente fala da questão do Renato, dos quatro, na Globo, ele tinha realmente o maior salário. Porque ele era o cara que era a estrela principal, apesar de que eu sempre falo que se ele não tivesse os outros três, ele não seria ninguém. Ele mesmo diz assim, que ele não consegue fazer piada sozinho. Claro, precisa de Né? escada, Ele precisa. Então eu sempre enxergo aquilo como se fosse uma banda. Né? Eu faço sempre essa ele é o analogia com os vocalista, Beatles, assim, sabe? De falar, os quatro, um precisa do outro ali. E aí ele tinha o maior salário, os outros três tinham um bom salário, mas a questão que pegava era no cinema. Porque o Renato, ele bancava o filme, ele produzia, ele fazia o argumento, ele fazia tudo praticamente. A produtora era dele. Dele. E os outros três, quando chegavam para fazer o filme, eles chegavam como atores. Eles recebiam um papel e faziam o papel deles lá ali e tal. E ganhavam cachê. E ganhavam cachê. Então era natural que o Renato ganhasse mais. O risco também era maior dele, né? Não tinha nenhum, assim, risco entre aspas, porque assim, a gente sabia que os filmes dos Trapalhões eram sucesso garantido. Mas era o cara que botava o dinheiro, produzia, ia atrás. O trabalho que ele tinha para fazer um filme era muito maior do que os outros três. Certo? Certo. Então era natural que ele ganhasse mais do que os outros três. Então, de 100% vamos usar essa numeração, de 100% do filme, a briga era em relação a isso. Porque o Renato ele ficava com uma porcentagem absurda e os outros três com a porcentagem irrisória. E falou, isso aqui tá bizarro que vocês estão recebendo. E dava muito dinheiro? Era muita diferença. Não, mas dava muito dinheiro? Dava muito dinheiro. Dava muito dinheiro. Se ele investia, sei lá, ele ganhava no mínimo 5 vezes mais, né? Porque os filmes dos Trapalhões eram um sucesso. Né? Ele fazia uma puta produção. Numa época que o cinema brasileiro, ele sustentava o cinema brasileiro. Muitos dos filmes, do lucro dos filmes dos Trapalhões, bancavam produções de Glauber Rocha, porque ia para a Embrafilme, repassavam para essas obras mais experimentais. Então ele teve uma importância fundamental, não só na memória afetiva das pessoas, mas na indústria cinematográfica brasileira. Faz sentido, cara. Porque esses caras todos que hoje são cults, como Glauber, Ganzella, enfim, esses ditos marginais, muito do que eles conseguiam viabilizar era em relação aos filmes dos Trapalhões, que uma parte ia para eles, né? E o Renato nunca foi de usar lei de incentivo, nada, ele fazia com o dinheiro do próprio bolso. O que também era uma coisa bem bacana. E os equipamentos que ele tinha era o que tinha de mais moderno. Ele contratava o melhor câmera, o melhor técnico de som. O cara foi para Marrocos, o cara fez tantas externas, tantos filmes legais. Então ele tinha uma produção enorme. E aí teve esse racha por causa dessa porcentagem de dinheiro.
muito influenciada por esses caras que circundavam o Dedé, Mussum e Zacarias. Então eles romperam. Que foi uma coisa que foi o seguinte, que o Renato nesse dia do rompimento, ele foi meio que traído. Ligaram para ele e falaram assim, Renato, vai ter uma coletiva de imprensa no Teatro Fênix. Ele falou, coletiva de imprensa? Eu falei, vai ter lá, aparece lá, tal, que vai ter um pronunciamento. Ele chega lá sem saber de nada. Daí senta numa mesa, tem até foto na internet disso. Fica os 4 numa mesa e fala, a gente tá se separando. Ele toma um susto. Caramba. Ele tava para fazer o Trapalhão na Arca de Noé. Tá. Tava, o roteiro tudo pronto, tal. Falou, vou separar? Separaram. Aí começa uma guerra entre as duas produções. Mas ele aceita de boa? Não tinha o que fazer. Os caras romperam com ele, né? Tinha um contrato. Mas e a Globo? A Globo ficou perdida nisso. A Globo não sabia o que fazer, porque também foi pega de surpresa. Na teoria eles continuavam na Globo? Não, eles eram contratados da Globo, mas não tinha mais um programa também. Ah, não tinha mais? Parou de exibir. Por causa disso? Aí a Globo fez um programa chamado A Festa é Nossa, para substituir os Trapalhões. A Gildo Ribeiro era o cara que estrelava e tal. Porque eles gravavam na semana e já exibiam no domingo. Tinha uma barrigazinha, mas era coisa pouca. A Globo falou, a gente não vai se meter com essa briga. Porque é uma briga deles. Se a Globo se envolver, pode se caracterizar uma forçação de barra e tal. E era uma outra época, né? O Boni era um cara que deixava as pessoas muito mais à vontade e tal. E aí ficou nisso. Não tinha programa. E o Renato estava com tudo pronto para fazer o filme. E ele teve que, às pressas, contratar um novo roteirista. Porque esse roteirista que era dele, que era o Vitor Lustosa, foi pro Atrapalhando a SWAT. Que era? Do Dedé, Mussum e Zacarias. Então o que aconteceu? O Renato falou assim, então eu vou provar para esses caras que eu não preciso deles. Vou fazer um puta de um filme aqui, que vai arregaçar na bilheteria, e o público vai ver, e eles vão ver que sem eu, eles não são nada. Os outros 3 falaram assim, nós vamos fazer um puta filme e vamos mostrar para ele que sem a gente, ele não é nada. E aí começa, na mesma época, Atrapalhando a SWAT e o Atrapalhando a Arca de Noé na produção. E vem uma produção e outra, chama um roteirista, e começa a roubar... Começam a brigar pela equipe. Pela equipe, né? E aquela coisa tipo Guerra Fria, de falar como que tá a produção, como que tá essa, como que tá aquela tal. E as pressas de estrear antes para render na bilheteria. Os Trapalhões, Atrapalhando a SWAT, os caras alugaram até um helicóptero. Ele falou aqui, né, da Lucinha Lins e tal. Os caras fizeram imagens... O filme é incrível, esse filme. E é marginalizado porque até hoje, assim, não conta na filmografia e tal. Você conta dos 3 e tal, mas é difícil você achar esse filme até exibir. Às vezes o canal Brasil exibe esse filme. É um grande filme. E eles gastaram muita grana. Dedé, Mussum e Zacarias, eles não sabiam administrar o dinheiro deles direito, como o Renato sabe fazer. A gente acabou de falar aqui, o Renato, ele tinha a Granja Comari, se ele comprou por 1, ele vendeu para CBF por 5. A RA, se ele comprou por 2, ele vendeu por 20. Ele sabe multiplicar o dinheiro. E esses caras, eles se perderam nisso. Nessa gana de mostrar que não precisavam do Renato, eles excederam. Então alugaram helicóptero, pagavam, às vezes, dobrado para um cara que o cachê era tanto, para trazer esse cara para cá. E aí, eu não me lembro da ordem direito, mas um filme estreou num dia, acho que 1 ou 2 dias depois estreou outro. Só que o que acontece? O público se dividiu. Então, os 2 filmes foram fracasso de bilheteria. Ah, é? Não foram bem. E aí eles viram que, assim, se arrebentaram. Eu falei que eles se separaram em agosto. Em março eles voltam, do outro ano. Eles se separaram em agosto, os filmes de 83. Em dezembro de 83, são lançados os 2 filmes. Fracasso. Principalmente Dedé, Mussum e Zacarias. Tá um prejuízo financeiro enorme. Tanto é que, por muitos e muitos anos, eles tiveram que trabalhar para pagar essa dívida. Até porque eles foram
passaram a perna deles, os contadores, tá? Teve muita gente, por conta dessa questão que eles de não saber administrar, eles perderam muito dinheiro. E aí, em março de 84, eles viram que assim, não estava dando certo, o dinheiro começou a cair, não tinha mais show, até tinha, mas assim, a força dos Trapalhões começou a diminuir, e o Beto Carreiro ligou para cada um dos 4, falou assim, ó, vem almoçar comigo tal dia, sem um saber do outro. Ó, vou te esperar aqui nesse restaurante às 8 horas, na quarta-feira, pra gente conversar. Fez isso com o Didi, fez isso com o Dedé, Mussum e Zacarias. Quando os 4 chegam, quase ao mesmo tempo, nesse restaurante, um olha pro outro e fala, meu, o que você armou pra gente? Fala, meu, esquece essa briga, não tá dando certo, vocês estão tomando um prejuízo, e não funciona sem os 4. Não tem programa, não vai ter filme, não vai ter nada, etc e tal. E aí eles conversam. Falam, o que está acontecendo? Falam, eles fazem a exigência de aumentar a porcentagem dos lucros dos filmes, que era um X, e dobrou. E o Dedé fala, ó, eu quero a partir de agora começar a dirigir alguns filmes dos Trapalhões. E aí tem essa abertura e ele começa a dirigir. Então ele dirigiu A Filha dos Trapalhões e fez Mágico de Oroz, acho que ele dividiu a direção e tal. Ele começa a ter uma abertura, mas tem um racha ali, né? E assim, dessa briga em diante, quando volta, não volta o igual. relacionamento deles já não era igual, entendeu? Então, desses folclores. E por que esses fãs, ou esses extremistas, eu falo da extrema ignorância, né? Porque os caras, eles não viram o documentário e começam a me chamar de mentiroso e tal, assim, não são coisas que eu tô inventando. Tudo isso que eu tô te falando são coisas que eu ouvi de gente que trabalhou diretamente com os Trapalhões.